Olá, boa tarde, quarta-feira, 16 de dezembro. Eu convido você aí de casa ou do trabalho a compartilhar a informação comigo a partir de agora. Vamos aos destaques de hoje. Greve no transporte coletivo em Sorocaba e região atrapalha a vida de muitas pessoas, mas o protesto teve duração determinada. Pedro Torres. Por volta das 9 horas, os ônibus deixaram essa garagem na zona oeste de Sorocaba e voltaram a circular normalmente. Moradores em Tatuí reclamam da falta de médicos especialistas do pronto-socorro da cidade. A presença da nossa equipe de reportagem ajudou a resolver um dos problemas. Eu vi o SBT na frente, eu vou dar uma conversar com eles lá, consegui na hora. Alimentos saudáveis como aprendizado. Alunos apresentam aos pais horta cultivada durante todo o ano na escola. Olha, quem precisou ir ao trabalho ou a um outro compromisso no início da manhã desta quarta-feira teve muita dificuldade. Uma greve no transporte coletivo deixou muita gente esperando. O repórter Pedro Torres acompanhou o transtorno para a população. É notícia, manda pro ar. O principal terminal de Sorocaba amanheceu vazio. Assim que chegaram do turno de ontem, os ônibus de mais de 20 empresas que operam nos municípios das regiões de Sorocaba, Itapetininga e Itapeva não saíram da garagem. Nos pontos, algumas pessoas foram pegas de surpresa. Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora quando eu saí. E agora? Agora é esperar. Quem já sabia do protesto foi obrigado a se reprogramar. Sim, eu já sabia. Eu tinha visto no Facebook e minha mãe também tinha me avisado. Meu irmão teve que me dar carona até aqui por causa disso. Depois aqui eu pego fretado, aí é tranquilo, mas para vir até aqui ficou difícil. Não foi difícil encontrar quem decidiu ir a pé ao trabalho ou quem ganhou uma caroninha. A paralisação que mudou a rotina de usuários da região teve motivação de nível nacional. Segundo o sindicato da categoria, além de ser contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a mobilização pede pela garantia do posto de cobrador e por mais segurança no transporte coletivo, após constantes ataques a profissionais e ônibus em diferentes estados do país. Nós gostaríamos de não fazer paralisação, porque sabemos o prejuízo que traz quando para qualquer atividade pública. Mas essas pautas vêm sendo debatidas, a questão da segurança, do segundo trabalhador, vem sendo debatida há algumas décadas. Por volta das 9 horas, os coletivos deixaram a garagem e voltaram a circular normalmente. Alívio para seu Carlos, que na espera perdeu mais de 2 horas de serviço. Perder uma boa parte da clientela de manhã que eu faço lá. Tudo por causa dessa paralisação deles aí, né? Prejudica o povão, né? Bem, o protesto, como vocês viram, teve hora para começar e para acabar. Mas apesar de ser legítimo o direito de protestar, o ato, sem dúvida, atrapalhou a vida de muitas pessoas. O repórter Pedro Torres, que esteve em Sorocaba pela manhã, deu uma passada também por outras cidades para acompanhar o protesto. E está agora em Votorantim. Pedro, qual é o balanço desse protesto na manhã, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade, assim como em Sorocaba. Aqui em Votorantim, 100% da frota dos ônibus já voltou a circular normalmente. Aproximadamente 25 mil pessoas passam aqui pelo terminal de ônibus, que oferece 30 linhas que atende a cidade e também as cidades da região, as linhas intermunicipais. Aqui em Votorantim, esse protesto também começou às 0 hora e teve 100% de adesão da frota. Além de Votorantim e Sorocaba, outras cidades como São Roque e Itapetininga também foram afetadas por esse protesto. Cerca de 4 mil trabalhadores cruzaram os braços e nesse período realizaram assembleias dentro das garagens das empresas. O problema no retorno da circulação dos ônibus aqui em Votorantim, e também nós vimos isso em Sorocaba, é que como eles já saíram daqui lotado, das pessoas que esperavam nos terminais, que aguardavam aqui nos terminais, esses primeiros ônibus não pararam nos pontos, nesses primeiros pontos de paradas para pegar as outras pessoas. Isso acabou também prejudicando os trabalhadores, mesmo depois do retorno da circulação. Voltamos com você no estúdio, Eduardo Barazal.
Obrigado, Pedro Torres. Olha, telespectadores de Tatuí entraram em contato com a nossa redação para reclamar do atendimento médico no pronto-socorro que fica na Santa Casa da cidade. Um dos problemas seria a falta de médicos especialistas. A nossa equipe foi até lá para verificar a situação. É notícia do povo? Então manda pro ar. Em frente ao pronto-socorro de Tatuí, as reclamações não param de chegar. Essa mulher diz que o pai de 80 anos tem diabetes. Ele passou mal e não tinha especialista para atendê-lo no local. É uma pessoa idosa, tem que ter mais cuidado, né? Dona Ana está com suspeita de trombose em uma das pernas. A aposentada conseguiu passar por um clínico geral, mas na hora de dar entrada no exame de ultrassom pedido pelo médico, teve que esperar 3 horas na recepção. Eu fui falar com o enfermeiro, eu falei para ele, escuta, eu só quero saber. Deu certo a minha assinatura aí que eu preciso para fazer ultrassom, ele ainda foi meio grosso. Ele falou para mim assim, né, o papel está aqui, a senhora leve lá na Secretaria da Saúde. Eu levantei e voltei lá de novo, falei, eu vi o SBT na frente, eu vou dar uma conversar com eles lá, ver se eles conseguem me ajudar nisso daí. O que aconteceu? Consegui na hora. De acordo com essa mulher, que preferiu não se identificar, outro problema enfrentado é a falta de pediatra. O filho dela estava com febre alta e o médico que o atendeu teria liberado o paciente sem dar um diagnóstico. O clínico atende, não encosta nem na criança, não mede febre, não faz nada, apenas diz que é ou virose ou garganta. O mesmo problema foi denunciado por essa outra mulher, que tem um filho com síndrome de Down. Deu soro e foi embora para casa. Daí no postinho também não tinha médico também, fui correndo lá não tinha. Eu tenho um pediatra na Santa Casa que fica em loco 24 horas. Eu tenho um cirurgião pediátrico que fica prestando à disposição o trabalho. E eu tenho, dentro do pronto-socorro, clínicos gerais e o intensivista. Sobre o caso do idoso que precisa de médico para diabetes e da mulher com suspeita de trombose, a secretária disse que não tem conhecimento dos casos. Como você chegou para mim agora com esse caso, eu vou levantar, vou verificar o que ela precisa. No parto do diabetes, existe um programa do governo que também o paciente ele tem que passar na unidade básica, não dentro do pronto-socorro. Eu vou verificar nas unidades, porque nós vamos inscrever ele e vai ter o acompanhamento tanto da enfermeira como do médico. Muito bem, ouvimos a população e também a prefeitura. E a justiça determinou a quebra dos sigilos fiscais do ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba e dos familiares dele. A Polícia Civil apresentou ontem à tarde o segundo inquérito que apura supostas irregularidades na gestão anterior da Santa Casa de Sorocaba. O ex-provedor da Irmandade prestou depoimento e foi indiciado formalmente por peculato. Acompanhado dos advogados, José Antônio Faziabem chegou à delegacia seccional da cidade, onde prestou depoimento por aproximadamente 1 hora. O empresário é o principal suspeito relacionado à prática de supostos crimes administrativos durante os 18 anos de gestão do maior hospital público da cidade. Na saída, um dos advogados de Faziabem negou as acusações. Não houve prática de nenhum delito. O segundo inquérito indiciou formalmente o ex-provedor pelo crime de peculato, que é o uso indevido de verbas públicas. O documento que será encaminhado à Justiça não apontou o valor desviado pela gestão. Foi constatado de forma contundente, induvidosa, de que, primeiro, havia um caixa único, que gerenciava os recursos que eram destinados à Irmandade Santa Casa e eram desviados para o plano de saúde Santa Casa Saúde. Isso acarretou falta de todo tipo de recurso, material, humano, de logística para o atendimento de pacientes, e esses recursos foram utilizados pelo plano particular, plano de saúde particular. Além de José Antônio Faziabem, mais 3 envolvidos são investigados. A gerente do convênio Santa Casa Saúde, na época Selma Durão, e a auxiliar Miriele de Oliveira, além da responsável pelo ambulatório de oncologia, Lígia Maria Cesário. 2 outros inquéritos que apuram mais irregularidades ainda estão em andamento. E nos outros 2 inquéritos existem mais pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas aos crimes que foram praticados. Esses outros 2 inquéritos, acreditamos que numa questão aí de
2 ou 3 meses já sejam concluídos. Em setembro, a Polícia Civil já havia apresentado a conclusão do primeiro inquérito, que indiciou os suspeitos pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa, associação criminosa e peculato. O documento já foi encaminhado ao Ministério Público. A seguir, suspeito de pertencer à quadrilha de roubo a caixas eletrônicos é preso em Sorocaba. Está preso o homem suspeito de pertencer a uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos em Sorocaba e região. O detalhe é que ele possuía mapas de agências bancárias. Vem comigo, a notícia manda pro ar. Rafael Leite Pedroso, de 25 anos, é diretor da torcida organizada do Santos Futebol Clube em Sorocaba. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. O suspeito atuava nas cidades de Sorocaba, São Roque, Araçoiaba da Serra e Cesário Lange. Com ele foram apreendidos mais de R$4 mil em dinheiro, celulares, chips para telefone móvel e um veículo roubado em novembro deste ano. Segundo o policial que participou da prisão, o suspeito possuía informações precisas dos caixas eletrônicos da região. Inclusive mapas de agências bancárias com bastante detalhes, falando a distância dessas agências para rodovias, o tempo que se faria até essas agências, foi o que ligou ele a esse tipo de crime. Rafael foi encaminhado ao DP Sul de Sorocaba e, posteriormente, ao CDP da cidade. Ele responderá pelo crime de receptação. José Francisco Martinez foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Sorocaba na última sessão realizada neste ano pelos parlamentares. Ele assume o cargo agora em janeiro e permanece à frente do Legislativo por um ano. Nessa mesma sessão, um homem teve de ser contido por guardas civis municipais. De acordo com a GCM, ele dizia palavrões aos vereadores. Após o incidente, ele continuou acompanhando a sessão sem se manifestar. Um dos setores que mais impulsiona a economia no Brasil é a construção civil. Mas com a crise econômica, o segmento perdeu fôlego e com isso vieram as demissões. E este não é o único problema. A venda dos imóveis também caiu. Dados do Sindicato da Construção deixam claro que o ano não foi dos melhores para a construção civil. Por conta da crise econômica que o país enfrenta este ano, 500 mil trabalhadores da categoria ficaram sem emprego no país, 45 mil só na nossa região. A pior taxa de desemprego em 12 anos. A economia ficou estagnada, a falta de investimentos por parte do poder público em obras de infraestrutura, que depois da Copa do Mundo não se fez mais nada, praticamente mais nada. Até onde eu tenho conhecimento, os recursos federais que eram destinados às prefeituras e os estados também foram reduzidos e isso afetou significativamente na atividade da construção civil. O segmento imobiliário foi o que mais recuou, 2,35% em setembro em relação ao mês anterior. Ainda, segundo o sindicato, a falta de perspectiva no cenário econômico deve afetar o progresso da atividade no ano que vem. Essa luz do túnel nós estamos prevendo para o final de 2017, então nós precisamos estar preparados para enfrentar esta crise que a olhos vistos todo mundo está passando por isso. Se faltam vagas na construção civil, sobram imóveis. O Secov, Sindicato da Habitação, aponta que Sorocaba conta hoje com um estoque de habitações. Pouco mais de 12 mil foram comercializadas até o momento em Sorocaba. Existe hoje mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar. Uma boa oportunidade de negócio para aqueles que estão buscando realizar o sonho da casa própria. É o melhor momento, eu acredito, para que as pessoas consigam fazer boas negociações e escolher o melhor produto e que encaixe no seu orçamento. Isso aí, vamos torcer para que a crise passe logo, não é?